Sejam bem-vindos! É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com o tema Leis Divinas, Lei do Trabalho. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei do trabalho. É aquela proposição de Allan Kardec de dividir a lei divina em 10 palestras diferentes. Portanto, a lei do trabalho. Então, a primeira coisa que temos que observar quando nós nos referimos ao trabalho na doutrina espírita é o conceito da própria palavra trabalho. Nós sabemos que no ambiente da nossa sociedade, a palavra trabalho designa, significa uma atividade relacionada com os bens materiais. Então, todo mundo sabe, na verdade, o que é o trabalho. Mas, na doutrina espírita, muitas palavras que se conceituam dessa ou daquela maneira no ambiente da sociedade mundana, elas se transformam, ou seja, o conceito espiritista é um pouco diferente do conceito da palavra que se desenvolve na sociedade mundana, na sociedade humana, na sociedade em que nós vivemos. Então, isso ocorre com a palavra trabalho. Então, vamos imaginar que um policial prenda um cidadão, uma pessoa, e alguém chegue e faça uma pergunta: qual é a sua profissão? Lá na ficha dele está escrito que a sua profissão é o seu trabalho, a sua profissão, ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo. Ele designa a atividade do cidadão como um trabalho. Qual o trabalho que ele realiza? Então, ele é um ladrão. Então, veja, só para mostrar que no ambiente da nossa sociedade, a palavra trabalho significa uma atividade que pode culminar para o bem ou para o mal. No ambiente espiritista, a palavra trabalho significa uma atividade nobre. Isso ocorre com a palavra caridade. Quando se ouve a palavra caridade no ambiente da nossa sociedade, já imaginamos alguém que está destinando o recurso material para outro alguém. No entanto, o termo caridade é muito amplo no ambiente espiritista. É um termo que significa tudo de bom que se possa realizar em benefício do próximo. Então, desde uma vibração mental até os elementos que vão satisfazer as necessidades básicas da pessoa, ou necessidade supérflua, tudo significa a caridade, desde que seja doado simplesmente por amor, simplesmente pela pessoa que necessita estar efetivamente necessitada. Mas no ambiente espiritista, a palavra caridade é sublime, às vezes ela é substituída pela palavra caridade. O Emmanuel gosta muito de usar nas suas mensagens a palavra trabalho, substituindo o termo caridade. Quer dizer, quando nós dizemos que devemos trabalhar pelos nossos semelhantes, não significa dizer que temos que mobilizar recursos materiais em benefício das criaturas necessitadas. Mas tudo que fizermos de bom para o nosso próximo é um trabalho. Por exemplo, se nós emitirmos um pensamento bom em benefício de alguém, já estamos realizando um trabalho. Então, esse é o conceito que tem da palavra trabalho no ambiente espiritista. Nós observamos muito facilmente isso através da leitura da obra de Francisco Cândido Xavier, mais especialmente. Então, esse é o conceito. Agora, o trabalho é algo extraordinário. Nós podemos imaginar, hoje, com as revelações espiritistas, nós podemos observar de que Deus nos criou
para que trabalhássemos, para que nós o auxiliássemos na sua gloriosa missão, na sua gloriosa, não vamos dizer missão, porque missão é aqueles que são subordinados a Deus. Na gloriosa, digamos, edificação do universo, que não teve começo e não terá fim, segundo o conceito da própria codificação kardecista. Então, existem os trabalhadores em níveis inferiores, em níveis menores, e os trabalhadores em níveis superiores. Então, todos trabalham, todos têm tarefas importantes, seja num ambiente onde ele se apresenta ainda de forma inconsciente, ou seja, num ambiente em que ele já conquistou a consciência da sua própria existência. Portanto, existe uma relação também muito grande do trabalho da espiritualidade em relação à edificação da sociedade humana. A sociedade humana tem a destinação, tem o impositivo de Deus para se aproximar da divindade, da divina misericórdia. Esse é o objetivo, em que nós reencarnamos nos diversos planetas que acolhem os espíritos que estão se individualizando, que estão evoluindo na atualidade ou em todos os tempos. Portanto, a gente percebe hoje com as revelações espíritas, principalmente as revelações da obra de Francisco Cândido Xavier, de que existe uma relação muito grande entre o mundo espiritual e o mundo físico. O mundo espiritual é o mundo ativo que desenvolve ou que atua sobre o mundo passivo, que é o mundo material, o mundo em que nós vivemos. E tudo que existe no mundo passivo, no mundo da matéria densa, que é esse onde nós reencarnamos, é esse que nós conhecemos, é esse que nós vislumbramos todos os dias quando olhamos para o universo. Então existe por trás deste mundo o mundo espiritual ativo que lhe dá vida. O próprio átomo, nós já sabemos, no mundo da matéria densa, ele dispõe de uma vida, num sentido amplo de vida. E esta vida é dada pelo plano espiritual. Então, não somente o nosso corpo físico tem um espírito que lhe dá vida, tem o pensamento que lhe dá vida, tem o espírito que vivifica todas as ações, toda a atuação nossa, mas sim, tudo que existe na Terra está submetido à ação ativa do mundo dos espíritos. Portanto, é o trabalho da espiritualidade. Hoje nós já temos notícias de que os técnicos espirituais subordinados a Jesus estão exercendo as suas atividades, ou melhor, exerceram mais amplamente as suas atividades, desde quando surgiu o elemento orgânico na face do globo terreno, que foi há cerca de 2,5 bilhões a 2,8 bilhões de anos passados. Então, eles vêm desenvolvendo atividades técnicas no que corresponde ao trabalho que pertence ao mundo dos espíritos, auxiliando o princípio inteligente que se desenvolve, se individualiza por si próprio, com o auxílio dos técnicos espirituais. Então, hoje nós podemos conceber que o mundo material é composto por elementos que trabalham, que somos nós, que são os animais, que desenvolvem a atividade também como trabalhadores em busca da própria alimentação, os micro-organismos, que para se manterem vivos, eles devem se alimentar, eles sentem a necessidade do alimento e buscam o alimento através digamos, das relações automáticas entre os elementos. Então, em tudo existe o trabalho. Deus não teria criado absolutamente nada que não fosse para exercer alguma atividade. Então, todos nós exercemos atividades que nós chamamos de trabalho, desde os micro-organismos aos seres pensantes, ou seja, ao homem, ao espírito que conquista o pensamento contínuo. Então, é dentro desse conceito que nós enxergamos o trabalho no ambiente espiritista. Mas Kardec fez apenas 13 perguntas
nesse particular, nesse capítulo 3 do livro 3º do Livro dos Espíritos, sobre a lei do trabalho. Eu anotei aqui, a primeira pergunta, ele se refere, o trabalho é uma lei, por isso é uma necessidade. O trabalho é uma lei? Sim, o trabalho é uma lei. E por ele ser uma lei, ele torna-se uma necessidade para o homem. Como nós vimos, todos nós trabalhamos. Então, quem fomos nós no passado? Então, vamos imaginar, no passado distante, há cerca de 65 milhões de anos atrás, nós sabemos que só existiam os dinossauros, em sua grande maioria. E quem eram os dinossauros? Certamente eram todos nós, que hoje estamos envergando um corpo humano, com um pensamento contínuo. Se nós recuarmos no tempo, antes dos dinossauros, surgiram os anfíbios. Quem eram os anfíbios? Eram nós. Éramos os elementos que compunham o séquito de pessoas vivas em evolução e que trabalhavam desde aquelas épocas pregressas. Recuando mais no tempo ainda, vamos chegar a uma época em que a Terra, aparentemente, se pudéssemos vê-la nesse instante, iríamos observar de que ela praticamente se apresentava sem vida. O manto verde dos vegetais, naturalmente, já cobria a face da Terra nessa época a que eu me refiro. A vida, em sua pujança, se desenvolvendo no grande laboratório da vida, que é o fundo dos oceanos. No entanto, não haviam os animais ainda. Então foram milhares, ou melhor, milhões e milhões de anos que se sucederam nessa época, em que viviam micro-organismos e animais simples que se desenvolviam no fundo dos oceanos. Depois eles passaram para o ambiente da Terra e se adaptaram. Muitos deles retornaram, como os cetáceos, retornaram para o ambiente das águas dos oceanos e começaram a se ramificar os elementos da natureza mediante o plano de trabalho estabelecido no plano superior da espiritualidade, para que os técnicos espirituais a serviço do Cristo instituísse e planejasse e instituísse a formação de toda a população de animais da Terra, que na verdade era o princípio inteligente estagiando para mais tarde atuar como ser humano. E o ser humano tem a sua descendência quando há aproximadamente 26, 25 milhões de anos passados, o antropóide que deu origem ao homem já se diferenciava, de certa maneira, do antropóide que deu origem aos macacos. Então, eu falei 25, 26 milhões de anos, evidentemente, quando fazemos a leitura das obras de Francisco Cândido Xavier, nós podemos chegar a essas conclusões. Não são datas, não são tempos revelados pelos Espíritos, mas fruto de observações através da leitura dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Então, se nós fizermos uma análise, como essa que nós fizemos rapidamente, sobre o processo de evolução, nós percebemos que o trabalho é o elemento essencial, é o elemento fundamental. Então, o primeiro trabalho que nós desenvolvemos, segundo os Espíritos, é aquele trabalho de buscar o alimento. Então, desenvolvemos a vontade. Porque nós temos a vontade, quando se fala em vontade, nós percebemos que, quando eu digo eu quero comer uma fruta, eu quero fazer isso ou aquilo, no instante em que eu estou falando, eu, naturalmente, estou criando um desejo naquele instante. Mas nós temos a vontade, que é um termo que define aquela vontade que nós desenvolvemos como sendo o primeiro desenvolvimento do ser humano. Todos nós temos a vontade desenvolvida. E esta vontade é que nos impele ao trabalho. Deus colocou em nós o desejo de adquirir recursos materiais, o desejo de trabalhar para buscar e acumular recursos
não foi por acaso. O grande erro da sociedade humana é que, às vezes, nós exacerbamos esta vontade de trabalhar, este desejo de reter os bens materiais, que nos prejudica muito através das reencarnações e se transforma numa grande provação para os espíritos, por exemplo, da atualidade que reencarnam no ambiente da Terra. Mas tudo isso faz parte dos planos de Deus. O trabalho significa, efetivamente, uma das criações mais importantes que Deus estabeleceu após a criação do homem. Agora ele faz mais uma pergunta. Entendemos o trabalho apenas como ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, toda ocupação útil significa o trabalho, aquilo que eu comentei no início. No ambiente da sociedade humana, o trabalho pode ser uma atividade não apreciável ou uma atividade nobre. No ambiente espiritista, a palavra trabalho significa a prática do bem. Se a atividade é nobre, nós estamos trabalhando. Portanto, a prática da caridade é um trabalho que estamos realizando. Um pensamento bom em benefício de alguém, uma prece, é um trabalho. Então, nós vemos, por exemplo, nas mensagens de Emmanuel, quando ele se refere a Jesus, e ele diz, Jesus trabalhava sempre. Nós sabemos que Jesus não tinha uma atividade profissional, digamos, em que ele se empenhava constantemente, mas ele trabalhava com a sua mente, com o seu pensamento. Nós sabemos hoje, através de informações dos Espíritos, que durante o tempo em que Jesus esteve entre nós, pouco de tempo antes do seu nascimento, durante toda a sua existência, a Terra passou por uma fase extraordinária de paz, de compreensão, onde as guerras se reduziram, os conflitos, as dificuldades, devido à influência do Cristo. Ou seja, o Cristo trabalhava sempre, como nos dizem os Espíritos, através do seu pensamento puro em benefício da sociedade humana. Porque o trabalho é imposto ao homem, consequência da natureza corporal, é expiação, aperfeiçoa a inteligência. Então, o trabalho é imposto ao homem. Deus impõe alguma coisa? Claro, Deus nos impõe. Existem os impositivos divinos. Por exemplo, a reencarnação é um impositivo divino. Mas nenhum de nós se sente imposto, quer dizer, sente que há um impositivo e que nós temos que invariavelmente cumprir, que é a reencarnação. Tudo acontece de tal maneira que a sensibilidade humana não é ferida, mas Deus tem as suas determinações, então tem as suas imposições. Portanto, a reencarnação é um desses fatores que se constitui uma imposição de Deus. Então, a consequência do trabalho na sociedade humana, do ser humano, começa pelo fato de ele envergar um corpo físico. Então, ele tem necessidade para que o corpo subsista na sociedade humana, para que haja uma subsistência do corpo, para que haja uma melhoria das condições do corpo, ele terá que trabalhar. Na medida em que ele trabalha, na medida em que ele pesquisa a natureza, instituindo a pesquisa científica, ele vai desenvolvendo a sua sensibilidade, naturalmente, gerando novas necessidades, até chegarmos na sociedade atual, onde nós vemos que temos as necessidades úteis e as necessidades supérfluas, inúteis. E, portanto, o homem, na medida em que evolui, ele gera necessidades. E, portanto, devido a essas necessidades, ele terá que trabalhar para produzir e manter a sua subsistência. Então, ele mantém a sua subsistência e desenvolve a sua capacidade moral, a sua capacidade intelectual através da aquisição de conhecimento. São os dois fatores que caracterizam a evolução do homem. Por que a natureza provê
as necessidades dos animais, né? Porque a natureza provê as necessidades dos animais. Tudo na natureza trabalha. É a resposta que ele deu. Tudo na natureza, até os animais trabalham. Eles não são responsáveis pelo trabalho que realizam. Nós trabalhamos desde épocas em que éramos ainda inconscientes. Nem todos os animais são conscientes da sua subsistência. Os animais superiores, que é o cão, o gato, o cavalo, o cetáceo, o chimpanzé, por exemplo, eles já são animais que têm um certo nível de consciência. Mas os micro-organismos que também trabalham, eles têm consciência de que eles desenvolvem uma atividade. Hoje nós podemos, com as informações da doutrina dos espíritos, imaginar de que fomos nós quem lavramos o solo que hoje acolhe os nossos pés. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, quando surgiu o elemento orgânico na Terra e que nós aprendemos a construir, começamos a aprender a construir os nossos veículos de manifestação. O primeiro ser criado provavelmente tenha sido o vírus. Em seguida, Deus criou a célula e a célula se desenvolveu e gerou a bactéria, que é um animal que se alimenta, um animal que vive, que produz e depois morre. Portanto, esses 3 elementos viveram na Terra por milhões de anos consecutivos. Se nós pudéssemos retornar à Terra nessa época, nós não enxergaríamos a vida. Nós diríamos que a Terra estava sem vida. Na verdade, ali estava a vida desses 3 elementos que viveram por muito e muito tempo. Depois os micro-organismos foram se diversificando, as famílias de bactérias foram aumentando em número de vírus, a célula começou a se juntar com outras células, desenvolvendo corpos onde a finalidade era tão somente, como hoje ainda é fácil encontrar esses animais no próprio oceano, nos oceanos, de que eles estão simplesmente aprendendo a conviver uns com os outros. Quer dizer, eles estão desenvolvendo aquilo que hoje nós chamamos de o princípio da vitalidade orgânica, que é o elemento que une as células de um ser vivo a outro ser vivo. E, portanto, eles iniciaram naquela época. E por muito e muito tempo, eles foram se diversificando, foram aumentando em números esses micro-organismos e passaram a grandiosa atividade de lavrar o solo. Éramos, portanto, nós trabalhando naquela época, desenvolvendo atividades inconscientes, de um trabalho totalmente inconsciente, sob o impulso da vontade de Deus, através dos técnicos espirituais que trabalhavam incansavelmente a todo instante. Tem uma pergunta que ele fala, a 5ª pergunta: em mundos adiantados, o homem se submete às necessidades do trabalho? Sim, nos mundos evoluídos, mais adiantados que a Terra, eles também desenvolvem atividades, desenvolvem trabalho. Na verdade, o trabalho é mais material, segundo as necessidades do ambiente. Se é mais material ou menos material, mas o trabalho se desenvolve de forma extraordinária em todos os setores do universo onde se encontram os espíritos em evolução. Livra-se da lei do trabalho o homem que possui bens para sustentar-se. O elemento que é filho de famílias ricas, de pais ricos, naturalmente, ele trabalha se desejar. Se ele dispõe de recursos para se manter sem atividade profissional, sem o trabalho, ele pode viver na ociosidade. No entanto, os espíritos dizem que, apesar de ele poder agir desta maneira, ele terá uma responsabilidade muito grande relativa aos seus recursos que deverão ser destinados a servir os seus semelhantes. Ele poderá não desenvolver atividades porque tem muito, mas o emprego da sua fortuna
terá que ser em benefício dos nossos semelhantes. Portanto, a responsabilidade é muito grande. Não há homens cuja existência é inútil, que são impossibilitados para o trabalho. Ele responde, Deus condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil. Então, Deus colocaria alguém para ser um elemento inútil no ambiente da sociedade, considerando que ele seria um elemento inútil em qualquer circunstância. Naturalmente, no momento preciso, Deus coloca cada um de nós para ressarcir os seus débitos do passado. A lei natural impõe aos filhos o trabalho para os pais. A lei natural impõe aos filhos o trabalho para os pais. Então, esse aqui é um dos ensinamentos mais interessantes dos espíritos na atualidade. Sabemos que o pai tem responsabilidade para com os filhos. Responsabilidade de educá-los, de protegê-los, de orientá-los no ambiente profissional, enfim, toda a sua existência. Mas os filhos terão o mesmo teor de responsabilidade, mais especialmente se os seus pais forem necessitados. Então, assim como o pai, no retorno ao mundo dos espíritos, irá responder pela tarefa de educar e de criar os seus filhos, igualmente, quando os pais forem necessitados e os filhos não o auxiliarem, naturalmente eles serão enquadrados nas leis de Deus por não cumprirem os seus deveres, porque ele também irá responder pelo bem que poderia ter feito em favor dos seus pais. Agora, o limite do trabalho é o repouso, não é isso? Todos nós que trabalhamos precisamos repousar. Hoje nós temos notícias, a obra de Francisco Cândido Xavier, de que até os espíritos que vivem aqui nas regiões fronteiriças da Terra, na região próxima do nosso planeta, na erraticidade, eles também se cansam, eles também necessitam de descanso, dependendo da região, do local em que se encontram, das atividades que desenvolvem, eles também necessitam do repouso. Naturalmente, o repouso é necessário, é uma lei. Há uma pergunta feita por Allan Kardec. Sim, e serve para deixar a inteligência mais livre e repousar. Todos nós sabemos quais os benefícios do repouso, da necessidade do repouso após as atividades que desenvolvemos. Porque todos nós, evidentemente, trabalhamos na Terra, conhecemos muito bem esta necessidade. Qual o limite do trabalho? O limite das forças, mas o homem é livre. O limite das forças do ser humano é o limite estabelecido pela espiritualidade para que o elemento permaneça trabalhando. É claro que o homem se organiza numa sociedade, institui os seus códigos de ética, os seus códigos os mais variados, estabelece os critérios da sua atividade profissional, como na atualidade nós percebemos que é substancialmente desenvolvida em todos os países, e, portanto, se estabelece o limite, a época em que ele deve se aposentar, em que ele deve parar as suas atividades. No entanto, os espíritos nos informam de que os limites da atividade do homem, segundo os espíritos, são as suas forças para a manutenção da sua atividade, seja ela, digamos, no ambiente espiritista, ou no ambiente religioso, no ambiente fora do ambiente da sociedade humana. Mas, no entanto, os homens são livres para agirem e instituírem até quando nós devemos desenvolver as nossas atividades. Então, no ambiente espiritista, nós podemos observar que existem trabalhadores que, com 90 anos de idade ou mais, ainda estão trabalhando, certo? Às vezes, perdoe eu falar isso, mas às vezes eu penso, eu já estou há 42 anos na atividade de divulgação da doutrina dos espíritos. Será que não é chegado o momento de eu parar de trabalhar?
Então, eu me pergunto, e ao mesmo tempo eu me lembro, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, que trabalhou até os últimos momentos, de Valdo Pereira Franco, que desenvolve a sua atividade com mais de 90 anos, e tantos outros conhecidos espíritas que desenvolvem a atividade enquanto tem força. Então, são os limites estabelecidos. Por que, então? O homem, na Terra, ele tem todo o direito de parar de trabalhar aos 65, 70 anos, evidentemente. Mas nós sabemos que as atividades desenvolvidas por médiuns, por divulgadores da doutrina, o elemento é cercado de amigos espirituais e ele recebe reforços, grandes reforços de forças espirituais para se manter na ativa. Francisco Cândido Xavier não se cansava, porque ele recebia o reforço das vibrações mentais, das energias mento-eletromagnéticas dos espíritos superiores, que fortalecia o seu organismo, que fortalecia o seu tônus vital. O que é o tônus vital? É um processo que existe em cada um de nós, onde nós produzimos e consumimos as energias que irão ser responsáveis, que irão fornecer o nosso tônus vital. Nós teremos vitalidade para desenvolver todas as atividades. E quando ocorre um reforço dessas energias, nós não nos cansamos como normalmente ocorre no dia a dia do ser humano. Agora, estamos quase finalizando, o homem tem direito ao repouso na velhice? Sim, ele tem todo o direito de repousar na velhice. Hoje nós temos informações dos espíritos de que a espiritualidade que nos cerca, os bons espíritos que nos acompanham, os orientadores, os nossos orientadores espirituais e protetores, quanto mais velhinho nós estamos, quanto mais idade nós temos, mais carinho, mais presença eles fazem ao nosso lado, portanto, nos protegem cada vez mais. Que recursos utilizava o idoso que precisa trabalhar para sobreviver? Que recursos utilizava o idoso que precisa trabalhar para sobreviver? O forte deve trabalhar. Então, que recursos a sociedade deve implementar para que aquele que precisa, aquele que é idoso, que não dispõe de recursos, mas que precisa sobreviver? Então, naturalmente, a parentela, os filhos, mais especialmente, eles têm essa responsabilidade. Na ausência dos filhos, dos amigos mais próximos, daqueles que naturalmente iriam auxiliá-lo, a sociedade deverá satisfazer plenamente as necessidades desta criatura. Isso aí é o que os espíritos chamam de a lei da caridade. A lei da caridade é a grande responsabilidade quando se realiza, quando se fala em trabalho, em atividade profissional, no ambiente do ser humano. A lei da caridade se desenvolve no ambiente da própria administração pública, quando ela realiza algo, quando ela institui leis, quando ela institui impositivos para que essas criaturas sejam beneficiadas. Ela está, naturalmente, já penetrando naquilo que nós chamamos hoje no Espiritismo como a lei da caridade, que, na verdade, é a atividade do trabalho que compete a cada um de nós, em benefício dos nossos semelhantes. E aqui nós finalizamos, portanto, aquilo que Kardec nos recebeu de instruções no Livro dos Espíritos, e nós queremos anunciar aqui o livro Corpo Sutil, todos já conhecem, e nós fizemos um sorteio, e quem foi beneficiada com esse grande livro foi Miriam Tibério, aqui de São Caetano mesmo, né? De forma que ela receberá em breve esse livro. Muito obrigado a todos vocês, muito agradecido e até a próxima, se Deus quiser. Muito agradecido. Obrigado.
Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.